Saudações, jovens cientistas, meu nome é Ricardo Machado e a gente está aqui hoje continuando aqui com a nossa disciplina de seminário de iniciação à pesquisa. E hoje a gente vai tratar dos fundamentos e conceitos da ciência, da tecnologia, do método científico. Pronto, esse vídeo eu coloquei aqui, você pode escanear esse QR Code e vai direto para ele, ele está aí no YouTube. É um vídeo sobre as 100 maiores descobertas da ciência na área de genética, na área de medicina, E fica aí como vídeo complementar. Eu coloquei esse link ali na nossa primeira aula dessa semana. Você pode assistir, é um vídeo um pouco longo, Um documentário, sim, sobre as descobertas aí da ciência, tá? Então vamos lá, sobre os tipos de conhecimento, O que é o senso comum? Às vezes a gente fala assim, esse colega ali, ele tem bom senso, O que é um bom senso? É difícil de definir o que é bom ou o que é mal, Na verdade, quando se tem um bom senso, quer dizer que a pessoa está tendo um pensamento que reflete a ideia de muitas pessoas, O senso comum é isso, ele é adquirido a partir das nossas experiências concretas, A gente vai ganhando, ele vai ganhando força à medida que você vai tendo conhecimento prático. Então, assim, as pessoas sabem, que quem é mais nervoso morre mais cedo, Então, será que alguém pode morrer de raiva, Será que posso refletir doenças no meu corpo aí só porque eu não sou calmo, não sou tranquilo, Então, o senso comum trata dessas coisas, assim, é como se fosse alguns conhecimentos que todos concordam, Agora, esse senso comum, ele é uma coisa muito empírica, Baseado muito em experiência prática e muitas vezes não é comprovada. Então, às vezes pode ter se desenvolvido por por um acaso, aquele conhecimento, e as pessoas levam isso ao longo dos anos aí como um valor, Então, assim, você está com gripe, então você vai tomar um chá de alho com limão, Você está com tosse, Então, realmente não faz mal, Aquela história da canja de galinha, Toma canja de galinha. O meu sogro aqui gostava de ficar doente quando era criança para comer bolacha champanhe, e refrigerante. Então, esse é o senso comum. Agora, a gente pode, por exemplo, usar esses conhecimentos do senso comum, muita gente acredita nisso, porque muita gente já deve ter testado, e tentar fazer uma comprovação científica e, por exemplo, desenvolver uma pílula lá que substitui o chá com limão. Um remédio mais prático aí do que fazer o chá. Então, essa soma do senso comum com a razão, não só com a emoção, mas com a razão, é a ciência. Nesse caso do chazinho ali, tem um componente grande de emoção também, da gente ser cuidado pela nossa mãe, quando a gente está mais desamparado, Imagina que você estivesse lá hospitalizado tomando soro e pudesse vir alguém servir um chazinho para você, Será que isso também não pode ajudar na minha recuperação, melhorar aqui o meu humor, Melhorar meu emocional, Mas aqui para a ciência a gente tem que ter a razão mesmo, comprovação desses fatos, dessas melhorias aí. A gente tem visto muito esse debate nessa questão agora da pandemia, aí do Covid-19, da Covid-19, aí desse vírus SARS-CoV-2, Então assim, olha, toma aí vitamina C, que aí vai dar certo. Aí vem a reportagem, e diz, olha, não tem comprovação científica, Então, mas isso vai impedir os cientistas de testarem isso? Não, eles vão testar também. E talvez consiga realmente uma comprovação científica de que aquela vitamina C ajudou na recuperação da pessoa. Agora, para isso ser comprovado, eu preciso de um método científico, não posso ser uma amostra só de uma pessoa em um determinado país, um determinado município, uma determinada faixa etária. Eu tenho que ter muitas pessoas e monitorar as condições que essas pessoas estão para ver se realmente aquele fator lá de tomar vitamina C ajudou na recuperação mesmo e eu posso usar isso como um tratamento generalizado aí, Comprovação científica, Então o senso comum mais a razão é a ciência. Então o senso comum trabalha com esses saberes do cotidiano e a ciência vai delimitar e sistematizar esses saberes. Então vai
na verdade, definir as variáveis de controle dessa análise para poder realmente fazer testes com um método científico e comprovar se aquele senso comum, se aquela crença lá, ela é verdadeira, né? Então, razão não é o mesmo que intuição, sensação, reação espontânea, emoção ou crença, né? Às vezes o pessoal da ciência também é acusado de ser ateu, né? De não crer em algo maior, de ser cético, né? Aliás, é uma das características, né, da ciência, você ser cético, você não acreditar e pronto, né? Ah, então, claro que eu tenho que ter a habilidade de contar, medir, ordenar, organizar, né? Separar esses fatores aí, argumentar. E é claro que a academia científica, né, o meio científico, ele também vai questionar os teus dados, né? Você vai lá e diz que fez uma pesquisa e concluiu que tomar suco de abóbora é bom para gripe, né? Então a academia vai dizer, não, mas em que dados você se baseou? Cadê o teu artigo? Está publicado aí? Qual foi a fonte? Quantos pacientes você analisou? Qual é o suco de qual abóbora? Né? Então, é claro que para eu não ser derrubado, eu tenho que usar um método científico. Né? O discurso racional, né, é aquele que é coerente, que é bem pensado, é construído numa espécie de cálculo lógico, e não só uma opinião pessoal, só uma crença. Né? Então, existem bons argumentos para defender uma tese e também bons argumentos para derrubar essa tese. Né? Isso não é uma coisa pessoal, que você quer destruir aquele cientista, né? Mas esse debate é importante para a gente poder realmente fazer prevalecer aquelas teses que são verdadeiras, né? Que são comprovadas, porque essas são as que vão ser mais úteis, né? Para a gente poder desenvolver, por exemplo, aí a tecnologia. Tá, então a ciência é superior ao senso comum, então cálculos, ábacos, barreiras é superior ao chazinho da minha avó. É um preconceito você subestimar o senso comum, né? E a gente superestimar a ciência. Primeiro que ciência sem sonho não vale de nada. Se você não tiver uma aspiração, né, um objetivo a seguir, uma teoria a ser comprovada, você também não vai ter matéria-prima para desenvolver a ciência. Né? Então a gente tem visto aí muitos comentários, né? Assim, olha, veio aqui o Japão, veio um cientista japonês na Amazônia e patenteou o DNA de um inseto lá para fazer um remédio, né? Então, como é que o cara descobriu que ele deveria pesquisar aquele inseto específico, aquela planta em específica, né? Foi com conhecimento do senso comum lá dos povos da floresta, né? Alguém já usa centenas, milhares de anos lá uma determinada erva, um determinado alimento lá para determinada coisa, e aí eu vou lá e vou pesquisar cientificamente os componentes químicos daquela planta. Tal. E muitos desses componentes químicos a gente pode sintetizar a partir de matérias-primas artificiais, né? Não necessariamente produtos da floresta. Né? Então, não é possível a gente hierarquizar, dizer que ó, o senso comum está acima da ciência, ou a ciência está acima do senso comum. Deparando-se aí com duas visões de mundo, né, que têm o mesmo grau de importância, o que torna a ciência diferente, então, do senso comum? Né? A resposta está aqui que o senso comum ele é espontâneo, ele vem das necessidades, do modo de vida das pessoas, né, das relações das pessoas, do local, do clima, dos fatores ambientais ali da região. E a ciência não, a ciência é uma atividade intencional. Tá? Eu não preciso viver na Antártida para poder ter a ideia de pesquisar como é que vive um pinguim. Né? Eu vou até lá pesquisar como vive um pinguim. Então, é uma coisa intencional. Para o esquimó, por exemplo, ele não estava lá interessado na migração das focas, das baleias, simplesmente para saber a razão verdadeira disso. Ele queria saber qual é a época certa de caçar aquele animal, né?
que ferramentas ele vai caçar, porque lá era uma questão de sobrevivência, porque ele já vivia naquele ambiente, né? Tá? O significado dessa diferença, né, se traduz na afirmação de que a ciência se faz com um método, e é o que a gente chama de método científico. Tá? Existe aí uma maneira de abordar os problemas para chegar até o conhecimento. E esse método, essa maneira também não é definitiva, ela vem sendo discutida ao longo da história da humanidade. Então, a ciência deriva do senso comum, então eu posso ver lá que aquele chazinho tem um efeito e posso, por exemplo, desenvolver aqui, através da pesquisa científica, desenvolver lá um produto tecnológico, que seria lá uma cápsula com aqueles componentes que interessam daquele chá para aquele resultado na saúde da pessoa. Tá? Então, ó, a observação, as pessoas observam que a joaninha consegue matar ali um pulgão, e aí eu posso desenvolver uma tecnologia de controle de pragas baseado no controle biológico. Então, eu vou cultivar a joaninha também, porque ela não faz mal para a minha planta, e ela é um inimigo natural de um determinado inseto, outro inseto, né, que come as minhas plantas, por exemplo, e aí eu tenho uma tecnologia, né, um controle biológico de uma determinada praga na minha lavoura. E o que é ciência, então, afinal, né? Ciência vem do latim, que significa scientia, significa conhecimento. Então, o Richardson aqui, em 1999, proferiu essa frase, né? Investigação metódica da realidade, né? Então, seria a base aí do método científico, né? Eu tenho que ter uma maneira de abordar a realidade para comprovar se realmente aquele conhecimento ou aquela pergunta é verdadeira, né? Então, se a gente puxar aí na internet, der aí uma busca num buscador de internet, ou ir numa enciclopédia, ou num dicionário, né? Eu vou buscar várias definições. A ciência é conhecimento, qualquer conhecimento ou prática sistemático, conhecimento humano tomados em conjunto, conhecimento especialmente ganho com a experiência, soma de conhecimentos práticos que servem para um determinado fim, saber que se adquire pela leitura e modificação, instrução e sabedoria, evidência metodológica, disciplina ou estudo, atividade que requer estudo e método, conjunto organizado de conhecimentos, deixa eu sair da frente, sobre determinado assunto ou objeto mediante a observação, experiência dos fatos e um método próprio. E será que a ciência realmente transforma a sociedade ou ela é só um emprego para cientista, né? Será que a gente consegue colher algum fruto desses estudos, dessas comprovações todas, desses buscadores sobre a verdade, né? Esses desenvolvedores de conhecimento, será que eles servem realmente para melhorar a nossa vida, da sociedade? Será que a ciência afeta aquela pessoa que nem sabe o que é ciência? Afeta, né? À medida que eu posso, por exemplo, descobrir fundamentos que vão poder originar tecnologias, por exemplo, aumentar a produtividade agrícola, né? Melhorar a imunização contra doenças, melhorar o controle de poluição, melhorar o nosso modo de vida, né? Alterar, por exemplo, nossos valores para que a gente tenha uma vida realmente sustentável, né? E que o nosso neto possa ter um ambiente tão saudável quanto a gente teve, né? Então, claro que a ciência traz ganhos aí para a nossa sociedade. Como é que a gente podia classificar, né, a ciência? A gente pode separar ela em dois grandes blocos aqui, a ciência factual, que a gente chama de ciência aplicada, que normalmente é aquela ciência que vai gerar a tecnologia, né? E as ciências formais, que são também as chamadas de ciências puras, né? A mãe de todas as ciências é a filosofia. Tá? É a filosofia que faz a gente pensar sobre a nossa essência, sobre a existência, sobre o universo, né? E é por isso que a gente chama os primeiros doutores de PhD, né? Philosophy Doctor.
E, e ainda hoje, né, a filosofia serve muito para balizar até lá a ciência factual também. Tá? E a matemática também, aqui como ciência exata. Né? Então, dentro das factuais, eu posso ter as ciências sociais, né, sociologia, lá, história, arqueologia, né? E, e também as ciências naturais, a física, a química e a biologia. Quando a gente está lá, se eu não me engano, no 7º ano, né, a gente tem lá a disciplina de ciências, a gente está estudando física, química e biologia. Né, e a gente já começa a morrer de medo de física, né, de ir para o ensino médio, onde vai ter a disciplina física. Né? Mas a gente acaba chamando isso de ciências, né? São as ciências naturais. Né? Tá? Então, dentro da física também a gente pode desmembrar lá a agronomia, a geologia, a geografia também. Tá? E dentro da biologia, está pequenininho ali, mas a medicina, a enfermagem. Então, dois grandes blocos aqui, as factuais e as formais. E como é que eu poderia separar o conhecimento, os tipos de conhecimentos? Né? Tem uma classificação também, o conhecimento popular, o conhecimento filosófico, conhecimento científico, que é esse comprovado com o método científico, né? Conhecimento religioso, baseado nas crenças, nas escrituras, nas evidências lá, né, de cada religião, claro. Então vamos ver aí o conhecimento popular, a gente chama que é um conhecimento vulgar, né? Basicamente é um conhecimento empírico, né? A vida cotidiana, baseado apenas nas experiências. Então, de uma geração para outra, a gente vai transmitindo o que deu certo ou errado na nossa vida, né? Não vai querendo que nossos filhos não repitam nossos erros e que eles possam viver melhor, né? Na próxima geração viver melhor, né? Então, são ações não planejadas que vão nos dar esse conhecimento, né? Então, se tem uma chave emperrando a fechadura, a gente vai experimentando um jeitinho até que consegue, tem um ditado, né? Toda porta tem o seu jeitinho, né? Até que a gente consegue desemperrar essa chave, mas a gente não sabe exatamente o que tem ali dentro da fechadura e por que esse jeitinho ajudou, né? O conhecimento filosófico vem da reflexão, né? Do raciocínio, da reflexão humana. Tá? É um conhecimento especulativo sobre os fenômenos, né? Gera conhecimentos substantivos. Busca dar sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. Né? E por isso que é a base da ciência, a filosofia. Né? Consegue ultrapassar esses limites. Né? O homem é a ponte entre o animal e o além-homem, dizia o Nietzsche. E o conhecimento científico, então, ele é o resultado dessa investigação metódica. Todo cientista é metódico. Ele tem um roteiro a seguir para poder comprovar ou derrubar aquela tese, né? aquela ideia, aquela crença. Né? Então, vamos ler aqui. Resulta da investigação metódica e sistemática da realidade, analisa os fatos para descobrir suas causas e concluir sobre as leis gerais que os regem. Conhecimento científico deve ser verificado por meio de experiência prática, por demonstração ou experimentação. Ele busca leis gerais que sejam válidas universalmente. Né? Então, quando eu descrevo uma pesquisa, um resultado, eu tenho que também descrever que método eu usei para uma outra pessoa em outra região poder repetir aquele experimento e ele tem que chegar no mesmo resultado que eu cheguei, para poder realmente comprovar aí a minha tese. Né? Descobrir uma vacina, por exemplo, né? Evitar uma doença. Então, o conhecimento religioso ele é o produto da fé humana, né, na existência de uma, né, ou mais entidades divinas. Então, o que seria aqui o conhecimento religioso? Ou teológico, né? Teologia é o estudo de Deus, né? É a fé humana na existência de uma entidade ou mais entidades superiores, divinas, né? É a busca daquela pergunta, que talvez seja a pergunta mais antiga, né, da humanidade, da onde a gente veio, né?
E claro, né, vai estar baseada em revelações, né? E essas revelações são transmitidas de geração em geração através da história e muitas vezes são registradas em escritos sagrados. Uma coisa aqui que me impressionou foi descobrir que o Novo Testamento, que conta a história de Jesus, não foi escrito na época de Jesus. Então, será que ele é verdadeiro, né? Então, se viu lá que aquelas escritas, aquele conhecimento foi passado de geração em geração, até que chegou um momento em que se escreveu essa história, né? Mas assim, o que comprova que esses fatos realmente aconteceram, né? Então aí a teologia vai estar, nesse caso aí da religião cristã, né? A teologia vai estar estudando isso e reafirmando, né, que aquilo que aquela religião acredita ser a verdade, né? Tá? Não pode, por sua origem, ser confirmado ou negado. Tá? Ele vai apresentar respostas para as questões que o homem não consegue responder com o conhecimento vulgar, o científico ou filosófico. Então, o conhecimento religioso, ele é muito importante também, porque ele vai completar uma área do conhecimento que não consegue ser estudada, né? Por exemplo, pela pesquisa científica, né? Algumas coisas tentam cruzar esses dados, por exemplo, assim, será que realmente existe algum dado arqueológico, alguma pesquisa que pode confirmar que o rei Herodes existiu naquela época, né? E realmente esse rei teve uma influência naquela região e tal, né? Então se pode também cruzar dados científicos, né, com dados religiosos, né? E poder embasar melhor, né, esses conhecimentos. Tá? Então, acreditar em milagre, acreditar em duende, acreditar em reencarnação, acreditar no espiritismo. Né? Ok, então aqui a gente vai estar encerrando essa primeira parte. Façam aí a atividade, aula 4, né? Então, essa semana a gente vai ter aula 4, 5 e 6. Né? 3 aulas sempre por semana. E mais o nosso momento síncrono e o CA. Ok, muito obrigado.